Bem, nesse período eu estava na presidência do EPG e nós já íamos discutindo há algum tempo transformar o EPG numa seção sindical do Andes. E nesta época, em 2002, antes já estava amadurecida a ideia realmente e nós precisávamos de uma representação sindical. Então, o que nós sentíamos falta era de representatividade e de autonomia. Isso ficou muito claro para a gente na greve que nós tivemos ali no período de 2002, aproximadamente, ainda no governo do Jaime Lerner. As lutas estaduais acabaram ficando aí 4, 5 meses paralisadas e nós não conseguimos ficar 2 semanas completas em greve, porque havia apenas um sindicato para conduzir 2 categorias. Então, muitos colegas acreditavam que, na verdade, havia uma só categoria na UEPG, de funcionários e professores, e outros, né, como era o meu caso, acreditávamos que, na verdade, nós tínhamos 2 categorias que precisavam ter representações apropriadas. Com o tempo, o pessoal percebeu que, por si só, a associação não tinha a força necessária para exigir mudanças da estrutura da universidade, do governo do estado, da própria reitoria da UEPG. Então, chegou-se à conclusão que o ideal seria formar um sindicato. Começou a surgir a ideia de que a gente transformasse a do EPG numa seção sindical do Andes, porque a gente entendia que ela teria mais representatividade. E aí a gente começou, acho que passamos todo o ano de 2012, com apoio de todos os outros professores que já eram do EPG, e especialmente desses 3 professores, né, o Pedro, o Raulindo e o Serri na época. E a gente começou a negociação com a regional do Andes, até que em dezembro de 2012, nós conseguimos fundar a seção sindical. Então, que eu me lembro, há 10 anos, o primeiro ponto era um grupo de professores de Ponta Grossa. Havíamos já participado e vivenciado uma série de greves, de mobilizações importantes. Esse grupo de professores acompanhou e participou dessas mobilizações e eles estavam, naquele momento, na direção da Associação dos Professores, lá da Estadual de Ponta Grossa. Eles acompanharam a participação do Andes nas greves e nas mobilizações locais ali do Paraná. E se criou uma empatia muito grande entre a participação deles, a participação do Andes e uma combinação, que eu acho que foi a combinação mais importante, de juntar essas 2 forças. A realidade específica de Ponta Grossa e a possibilidade de extrapolar isso dentro de um sindicato nacional. O processo foi conduzido basicamente pelo professor Luiz Fernando Serri, à época, né, que negociou ou tomou como orientação a DUF-PR, né, com o Luiz Cláudio, para que pudesse passar, enfim, as informações, instruções de construção de estatuto e como que a gente repassava o capital, né, que já tinha sido construído pela do EPG para o SINDO-EPG e, a partir disso, a filiação como seção sindical do Andes Sindicato Nacional. A verdade é que o cunho da associação na época era muito leve, muito suave, não tinha problema nenhum de confrontação, mas logo em seguida já começou um princípio de confrontação. E a gente sempre entendeu que tinha algumas coisas que teriam que se avançar, que os professores teriam que se unir para avançar, não tinha outro caminho, não poderia. Uma outra coisa até que pode vir da administração. A administração vê o todo, vê a questão dos funcionários, vê a questão dos prédios, vê a questão da manutenção, então fica dividida. Agora o movimento docente tem que reivindicar pelo professor. Né? Me lembro da época que a gente assinou em massa a ficha de desfiliação do EPG para assinar no mesmo momento a ficha de filiação do SINDO-EPG. Foi um processo assim de encerramento das atividades no mesmo momento e de construção do sindicato com a ata de fundação do sindicato do SINDO-EPG. Então, nessa ocasião, eu estava como presidente do EPG e a professora Rosângela como presidente do sindicato e eu como vice-presidente do sindicato. Então, nós fomos num processo de encerrar toda a questão burocrática da associação, da baixa em toda a documentação dessas coisas, transferir toda
todo o patrimônio dela para o sindicato. O patrimônio esse que, na ocasião, era a sede em cima da lotérica Zebrinha ali na Penteado de Almeida com o Balduino Táxi. Nós tínhamos alugado uma sala ali, tínhamos alguns móveis, computadores e um dinheiro em caixa, né? Foi isso que nós nos transferimos. E aí depois, por razões pessoais, a professora Rosângela teve que abrir mão do cargo de presidente, eu assumi a presidência do sindicato e terminei a gestão daí. E durante essa ocasião, nesse período então, foi um período de nós firmarmos o sindicato e começaram novamente todas as filiações, porque o sindicato, a associação não transferiu automaticamente, até porque a associação cobrava uma mensalidade simbólica em relação, e o sindicato tinha uma contribuição já pré-fixada, né, num percentual em cima do salário básico do professor. E, então, nesse primeiro momento, eu diria que o primeiro problema enfrentado foi o baixo número de associados. Em decorrência do baixo número de associados, em seguida veio a questão de arrecadação. Porque o que acontece, de um modo geral, uma boa parte do professorado da universidade? Eles acreditam que, e é o que muitas vezes a gente sente também nas falas, nos jornais da universidade, que o sindicato é algo que não tem utilidade. Então, se não fosse o sindicato, se não fossem as pressões, os movimentos nossos, dos sindicatos, os movimentos sociais, com certeza hoje nós não teríamos as mesmas qualidades de ambiente de trabalho, bem como, com certeza, não teríamos a mesma qualidade que temos hoje da UEPG, e sem dúvida, um dos aspectos importantes, o nosso salário seria muito pior. O professor Raulindo, então, falou do tal do terreno numa esquina, na meio da Nabuco de Araújo, agora não lembro o nome da rua lateral, na frente do Colégio Agripe, tinha um lado para vender, talvez. Eu, na época, achei assim, nossa, mas será que teremos condições de comprar um terreno? E tivemos, porque nós tínhamos capitalizado a arrecadação, não tínhamos muitas despesas, tivemos e compramos. Foi um grande passo. Eu acho que o professor Raulindo tem aí um papel histórico na SINDO-EPG. Quando nós inauguramos a sede própria do SINDO-EPG, em julho de 2007 eu era o presidente da entidade, né, e em pouco tempo nós conseguimos fortalecer a entidade também a partir da estrutura. Então eu considero esse o período mais crítico, por quê? Porque obra, sempre você tem que ter uma sobra de caixa, e a gente não tinha. Então, nós precisamos de todo o período que a gente estava na direção, foi necessário para poder quitar todas as dívidas externas do nosso sindicato. Então, considero que foi uma fase complicada. No entanto, considero que foi uma fase importante, é algo importante, em razão de que hoje nós temos um local para se reunir, nós temos um ponto de encontro. Entre 2006 e 2008, nós enfrentamos vários problemas, porque naquele momento, naquele período ali, os docentes das estaduais do Paraná registravam um arroxo salarial comparado às universidades federais muito grande. Hoje a gente pode reclamar, a gente tem todos os motivos para dizer que a luta continua e nós precisamos de reconhecimento e dignidade salarial, mas se compararmos àquela época, hoje a situação parece bem menos traumática. Naquele momento, muitos professores das nossas 5 universidades fortes na época saíam em busca de concurso nas universidades federais. E aquilo que nós chamávamos de evasão de quadros, de evasão de doutores, de evasão de professores que enfraqueciam os programas de pós-graduação, enfraqueciam os projetos e ações de pesquisa nas instituições, era muito visível. Nós tivemos a oportunidade de historiar isso está nos registros do SINDO-EPG, levantamentos daquilo que nós chamávamos de evasão de cérebros. Algumas pessoas, inclusive, não gostavam dessa expressão, mas para nós isso era muito visível. Os professores mais titulados saíam das nossas universidades por falta de reconhecimento salarial. Existe dentro do sindicato um sistema que a gente chama de grupo de apoio, ou seja, que é um grupo de professores que, embora não façam parte da direção, estão sempre ligados e sempre ajudando a tomar decisões e até mesmo cumprindo tarefas dentro do sindicato. Então, essa minha proximidade com esse grupo de apoio fez com que, em alguma medida, a gente também se reunisse para fazer parte da chapa da direção 2010-2012.
Veja, na nossa gestão nós tivemos todo um trabalho de negociação com o governo, né, de revisão da carreira docente, da luta pela equiparação salarial dos docentes, né, o salário base dos docentes com o dos técnicos administrativos, e nós enfrentamos um período de transição de governo. Então houve todo um trabalho de conversa, de negociação, de organização de uma proposta que, na transição de um governo para outro, a impressão que tivemos é que quase que partimos do zero, né? No sentido de ter que novamente convencer o grupo que estava à frente da liderança do governo de entender a nossa proposta, de compreender da urgente necessidade de revisão da carreira e da equiparação salarial com os técnicos. E essas negociações elas começaram desde o final de 2010, passaram ali pela transição no começo de 2011 e foram se efetivar só agora em outubro de 2012. Para chegar até aqui, quer dizer, o caminho não foi fácil. Não? Nesse ano de 2012, nós tivemos um exemplo muito claro, que foi a greve que o SINDUEPG convocou, né, a partir da sua assembleia representativa, né, no auditório lotado de docentes. Ela foi acatada pela ampla maioria da categoria. Então foi uma greve curta, mas foi uma greve importante, decisiva e vitoriosa. A greve, ela se constrói, ela não é algo que ela surge e se faz no momento em que se decide por uma greve, né? E nós assumimos em julho, né? E assumimos um período bem conturbado, onde nós mal começamos, já entramos num período de greve. Foi um momento assim de crescimento quanto cidadã, porque a partir do momento que eu entrei nesse movimento, já tive que tomar conhecimento de várias situações que até então eu nunca tinha vivido, né? E foi muito interessante, foi um crescimento assim como cidadão, um crescimento como docente, porque você começa a vivenciar mais quais são as lutas, né, as brigas que nós, docentes, temos que travar. E esse ano foi um ano excepcional por conta desse nosso movimento grevista. Os professores reconheceram que o legítimo representante da classe é realmente o nosso sindicato, o SINDUEPG, mesmo porque é o sindicato que efetivamente reconhece as lutas, porque vivencia a mesma realidade de todos os docentes. Historicamente a UEPG, ela sempre demora na arrancada, ela sempre arranca, depois todo mundo arrancou, ela arranca. E dessa vez nós arrancamos primeiro. Nós temos primeiros na frente. Eu acho que isso foi um dado importante para todo o Paraná, né, para todo o Paraná, para as co-irmãs que nos conhecem há muito tempo, que realmente a questão política, né, a questão política aqui dentro da universidade, ela amadureceu bastante. Né? Tanto que nós tomamos uma decisão, enquanto as outras universidades, as outras seções sindicais estavam ainda amadurecendo as ideias, nós já estávamos deflagrando a greve. Isso já foi no mês de novembro, né? Em novembro do ano passado, quando nós começamos a discutir, a formar a greve ali, organizar a greve, nós já estamos na frente. E agora também, no mês de agosto, foi assim, uma coisa inesperada, fomos a primeira instituição. Então aquela pecha de sermos uma mochila, né? Essa vez a gente não foi mochila, né? Os outros que foram nossas costas, não nós. Não dá para falar da greve de 2012 sem lembrar o momento histórico 10 anos anteriores, da década anterior, que foi a greve lá no governo Jaime Lerner. E por que a gente tem que fazer essa relação? Porque durante muito tempo o sindicato, o SINDUEPG e os professores da UEPG carregaram um fardo que foi não ter feito greve ou ter feito greve muito menor em relação às outras estaduais do Paraná. E aí nós éramos sempre as mochilas, que andávamos pelas costas das outras seções sindicais, dos outros professores das universidades estaduais. E aí o processo da luta histórica que o SINDUEPG vem traçando ao longo desses 10 anos fez com que a história se invertesse. Eu acho que isso é uma das coisas que mais dá satisfação de estar militando no movimento docente. Quer dizer, em 2012, foram os professores da UEPG que puxaram a greve
seguraram mais dias do que todas as outras sessões sindicais, que todos os outros sindicatos, que todos os outros professores das outras universidades. Quer dizer, então, se aqueles professores lá atrás foram condenados porque não participaram das greves, hoje o SINDEPG ele é reconhecido, né, porque age politicamente com seus docentes, articula-se com sua base e ali, em 2012, puxou a greve dos professores durante esses dias todos. Nós não tínhamos muita discussão política em Ponta Grossa, era uma barreira muito forte. E hoje Ponta Grossa participa no movimento docente com quadros e com uma discussão super atualizada e profunda. Então, a avaliação, eu pessoalmente, que participei daquele processo e hoje sou militante no Andes, fico muito feliz, sem dúvida. E é no momento de enfrentamento que a gente entende a força que a gente tem. Essa greve agora, feita nessa virada de gestão aí da professora Cíntia, a professora Gianete, na verdade ela é o cume de realmente 10 anos de luta. Acho que o nosso grande desafio, que todas as diretorias, tá? Todos nós em todas as diretorias sempre temos batalhado por isso, e é difícil, é um trabalho difícil, é conscientizar todos os professores da importância de ser sindicalizado. Embora na hora de defender a classe, nós não olhamos se o professor é sindicalizado ou não, a gente defende a todos. Tá? Mas o importante é a sindicalização, e não só a sindicalização, como é vir ao sindicato, participar de todas as atividades do sindicato. Eu acredito que o sindicato, o trabalho do sindicato a longo prazo, ele sempre será permeado de grandes desafios. Todos os sindicatos terão grandes desafios. A questão de comunicação, no nosso caso, funcionários públicos, sempre o governo vai fazer propagandas no sentido de que está sendo feito o máximo. E, na verdade, a gente percebe que a educação neste país, ela ainda é algo secundário, ela não é algo principal. Nós vivemos um momento de muitas possibilidades e muitos desafios ao mesmo tempo. Eu acho que, nesse sentido, os desafios eles continuam essencialmente os mesmos da Fundação. Eu acho que, como eu estava revisando, né, alguns textos, alguns arquivos do período da Fundação, e me lembro que uma das discussões era: o movimento sindical na UEPG tem que sempre se esforçar para não ser um movimento partidário, não no sentido de partido político, mas também, mas não ser de uma parte dos docentes, ou seja, representa os docentes que têm uma posição política X ou Y. Ele tem que ser representativo de todas as posições políticas dos docentes da UEPG. Esse tem que ser, vamos dizer assim, o nosso objetivo, a nossa meta enquanto representação de uma categoria. E se esforçar para continuar, né, eu acho que nisso o SINDEPG sempre teve sucesso, em ter autonomia, tanto autonomia em relação à administração da universidade local, que diríamos assim, é o nosso primeiro interlocutor, né, a reitoria, os órgãos da reitoria, mas também autonomia em relação ao governo estadual, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso interlocutor principal, Secretaria de Ciência e Tecnologia, o próprio governador do estado. Mas a gente ainda tem muitas coisas em aberto, ainda muitas pautas ainda a serem discutidas para o próximo ano, né? Nós precisamos fazer uma campanha de filiações, precisamos de ter mais docentes, mais colegas realmente envolvidos, né, com a luta, com a nossa classe. Então, pretendemos fazer uma campanha de filiação. Nós temos outras reivindicações que precisam ser revistas, como a questão da Previdência. Nós temos questões também sobre os aposentados, as contribuições da filiação dos aposentados. Muitos colegas vêm nos perguntar também a respeito do sindicato correr atrás de um plano de saúde. Então, tem ainda muitas coisas que nós pretendemos tentar pôr em pauta e viabilizar da melhor forma possível. Não tenho dúvida que o SINDEPG vai se fortalecer ainda mais nos próximos anos, e isso é uma tarefa da atual direção e das futuras direções. Por isso que todos os associados devem fazer parte desse processo de consolidação. O SINDEPG é um espaço dos professores,
E os colegas que ainda não estão associados devem pensar que cada adesão ao SINDO-EPG é uma ponta, um aspecto fundamental no fortalecimento da luta e da defesa da dignidade docente. E todos nós nos dedicamos muito a tudo isso. E eu acho que foram 10 anos de bom combate. Foram bons combates que nós tivemos. E eu desejo mais 10 anos de bons combates.